Olá, vou começar o vídeo com uma pergunta para vocês. Considerando que o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal estabelece que o empregado tem até 2 anos após a ruptura do vínculo empregatício dele para ajuizar a ação trabalhista, eu pergunto a vocês o seguinte: vocês conseguem imaginar alguma situação em que pode haver o ajuizamento de uma reclamação trabalhista ou ação trabalhista, como queiram, após esse prazo de 2 anos? Rompido o vínculo, após 2 anos pode haver alguma situação em que o reclamante, ou melhor, o ex-empregado, possa ajuizar a ação em face do seu ex-empregador? A gente diz ajuizamento da ação em face de, porque o ajuizamento da ação é contra o Estado em face de alguém quando o titular desse direito violado pretende ter uma tutela jurisdicional, uma reparação para a violação desse direito, certo? Vamos à resposta. Pode sim. Vou primeiro explicar para vocês o que é prescrição, como ela se configura. Vamos lá. Todos nós somos titulares de direitos, né? Direitos que são tutelados pelo ordenamento jurídico, certo? Então, violado o direito de alguém, nasce para esse titular desse direito uma pretensão de exigir do Estado, em face de alguém, uma reparação, certo? Então, nada mais é do que, violado o meu direito, a partir desse momento, eu tenho o direito de ação, é o direito de exigir, tá certo? Então, só que para cada direito material, a lei estabelece um prazo. Então, tem um prazo legal. Então, para eu exercer esse meu direito de ação, eu tenho que observar determinado prazo. É isso. Se eu não observar esse prazo previsto em lei, eu perco o direito de ação. Eu não perco o meu direito material. Tanto verdade que se alguém pagar uma dívida que já está prescrita, não tem o direito de reaver. Né? Tá certo? Então a prescrição ela ocorre. Não tem nada a ver com o direito material. É o direito de ação. Você, dentro de um prazo legal, violado o seu direito, você tem o direito de exigir do Estado uma prestação jurisdicional. Tá certo? É assim. Então, tem o que a gente fala em prescrição, essa violação desse direito, é o princípio da accionata, né? Então, é a partir daí, tá certo? Vamos lá, dentro de um contrato de trabalho em vigor, em determinado período, se algum empregado, por exemplo, é ofendido por seu empregador, a partir daquele momento nasce o direito dele de ação. Então nasce a pretensão dele. Qual é a pretensão? Uma indenização por danos morais, tá certo? Só que tem que observar o prazo legal. Então vamos lá para essa pergunta que eu fiz para vocês. Vamos supor que o contrato de trabalho foi extinto em 2015, tá? E agora em 2020 desencadeie todas as lesões com todas as extensões, por exemplo, de uma doença ocupacional. Então, até 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, ela não desencadeou. Vamos supor que esse trabalhador, que eu estou dando esse exemplo, tenha trabalhado com amianto, em contato com amianto, aquele material, né, que era utilizado em telhas e caixa d'água. Então aquelas partículas, se inaladas, elas ficam no organismo da pessoa e não saem mais. As partículas são cancerígenas, né? Matéria muito resistente e tudo. Tanto verdade que quem teve contato com o amianto, ele tem que fazer exames periódicos até 30 anos pós-demissional.
Tem o admissional, tem o exame periódico e tem após a ruptura do vínculo até 30 anos, que é esse período de latência, né, que é gigantesco. Então vamos lá. Se prescrição está relacionada à inércia do titular do direito para exigir essa tutela jurisdicional, ou seja, ele não fez nada mesmo tendo ciência e aí deixou transcorrer o prazo, aí ocorre a prescrição. Só que nesse exemplo que eu dei aí, nessa hipótese, ele não ficou inerte. Por quê? Porque ele nem sabia. Ele não sabia da lesão, ele não sabia de todos os efeitos, de toda a extensão dessa lesão e dessa incapacidade. Então é por isso que tem uma súmula do STJ 278 que diz o seguinte: então o início do prazo, vamos falar quando ele começa a correr, ou quando começa a contagem desse prazo. Súmula 278 do STJ. A partir da ciência inequívoca da incapacidade. Então não é a partir da ciência da doença. Porque você pode ter ciência de determinada doença, mas as lesões decorrentes dessa doença podem não ter sido desencadeadas ainda. Você só sabe. Que é o que aconteceu nesse caso concreto que eu estou comentando com vocês aqui. Tá certo? Então, a ciência inequívoca, para efeito de prescrição, o início do prazo prescricional é a partir da ciência inequívoca da incapacidade ou da lesão com todas as suas extensões. Porque tem doenças que aparecem as lesões muito depois e tem outras que as lesões são gradativas. Elas vão aumentando, que às vezes levam até o falecimento daquela pessoa, né? Então, é essa a ideia. Então, é isso que você tem que ter em mente. Então, não importa se o contrato foi rompido há mais de 2 anos, não importa. Não importa, quando se trata de doença ocupacional, é a partir da ciência inequívoca da incapacidade. Tá certo? Tem uma súmula 230 do Supremo também que trata disso. E no TRT da 5ª Região tem uma súmula fantástica. É a súmula número 68. Ela pega tanto o posicionamento do Supremo, da súmula 230, quanto do STJ 278. E estabelece lá todos os critérios. Então, o que é que essa súmula diz? A partir da ciência inequívoca da incapacidade, ainda explica, isto é, a partir de um exame pericial, em que a pessoa tenha ciência desse exame, que tenha incapacidade, pode ser judicial ou extrajudicial, salvo se ocorrer ou se for concedida a aposentadoria por invalidez, que é a partir daí sim, dessa aposentadoria, é que começa a correr o prazo prescricional para o ajuizamento da ação em relação a essas pretensões decorrentes tanto de doença ocupacional quanto de acidente de trabalho. Tá certo? Ficou claro? A partir da ciência inequívoca da incapacidade. Não importa se o contrato de trabalho foi extinto há mais de 2 anos, não importa. Para vocês terem uma ideia, esse caso que eu estou comentando, o contrato de trabalho vigorou por 7 meses e 29 dias. Ele vigorou de dezembro de 66 até agosto de 67. Tá certo? Então, e o ajuizamento da ação foi em 2010. Então, esse caso é muito interessante. Por quê? Porque o contrato foi extinto em 1967 e a ação foi ajuizada em 2010. E o que é que o TST fez? Não reconheceu a prescrição. Afastou a prescrição porque falou exatamente dessa situação, desse contato desse trabalhador com amianto. Tá certo? Então, a extensão, a lesão, a incapacidade, com todos os seus efeitos, elas só foram verificadas por parte do trabalhador
muito depois, tá certo? Então você pode levar essa ideia, esse caso, para qualquer outro. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos supor que eu saí de determinada empresa em 2010. Aí eu não consigo mais emprego, sei lá, quando chega em 2015, eu descubro, né, por intermédio de alguém ou de alguma empresa, que o meu ex-empregador me colocou numa lista negra, por isso que eu não conseguia o emprego. A partir dessa ciência é que começa a contar o meu prazo prescricional, tá certo? Então eu posso ajuizar ação sim em face do meu ex-empregador, postulando uma indenização por danos morais e danos materiais nesse exemplo, tá certo? Agora, para finalizar o vídeo, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Eu falei do início, tá certo? Do prazo. Pode ser até depois da ruptura do vínculo, ou durante o contrato, ou depois. Aí eu pergunto para vocês, qual é o prazo final? Então, eu não tenho que exercer meu direito de ação dentro do prazo legal quando se trata de pretensões envolvendo doença ocupacional ou acidente de trabalho, como nos casos, né, de indenização por danos morais, indenização por danos materiais. Qual é o meu prazo final para eu ajuizar a ação? Vamos lá para esse exemplo aí, depois da ruptura do vínculo, né? Depois da ruptura, sei lá quantos anos depois, 10, 20, não importa. Passando de 2 anos. Qual é o prazo final? Eu tive ciência inequívoca agora da minha incapacidade, né? Agora em 2020, por exemplo. Até quando eu posso ajuizar minha ação? Até quando? Eu vou utilizar a prescrição bienal, né, do artigo 7º, inciso 29 da Constituição. Ela é quinquenal, né, 5 anos, ou é a prescrição de 3 anos, prevista lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil. Vocês que vão me responder isso aí, tá certo? Se você quiser saber mais sobre prescrição, prescrição bienal, quinquenal, total, parcial, se inscreva no meu curso avançado, prático e avançado de Direito Material e Processual do Trabalho. Me siga no Instagram, tá certo? As inscrições agora elas vão iniciar no dia 5 e vão até 11 de março. De 5 a 11 de março, período de inscrição, tá? Me siga no Instagram, me siga no Facebook, lá no Instagram, na minha página, @JoséLuizPaiva. Lá tem um link lá na bio, né, que você pode ir direto para o site de inscrição, e lá no site você tem todo o conteúdo do curso. O que vai ser disponibilizado, o que a gente fala e tudo. E tem o meu canal no YouTube, José Luiz Paiva, né, onde eu vou colocando esses vídeos comentando decisões super importantes do TST e do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Tudo de bom, até a próxima.